Tolerância é um termo que vem do latim, tolerare, e significa suportar, tolerar mesmo. A tolerância é um ato de agir com condescendência, aceitação perante algo que não se quer ou não se pode mudar, impedir. Quem tolera não respeita, não quer compreender, não quer conhecer, é algo feito de olhos vendados, de forma obrigatória. Quem tolera é como se desse permissão, consentimento e assumisse o lugar do benevolente, do bonzinho. Como se nós, comunidades tradicionais de terreiro, precisássemos deles. Macota Valdina já dizia, nós não queremos ser tolerados, nós queremos mesmo ser respeitados. E eu digo, enquanto não houver liberdade e dignidade religiosa a todos, não haverá a ninguém. Intolerância religiosa. Conjunto de ideologias e atitudes ofensivas a crenças, rituais, práticas religiosas consideradas não hegemônicas. Práticas essas que, somadas à falta de habilidade ou falta de vontade em conhecer e respeitar diferentes crenças de terceiros, podem ser consideradas crimes de ódio que ferem a liberdade e a dignidade humana. Não é novo o movimento da intolerância religiosa que, a cada dia, arregaça as mangas e dá as caras em nossa sociedade. Mas de uma coisa é certa, esses fatos têm se tornado cada vez mais parte do nosso cotidiano. Mas o ponto é, de qual cotidiano nós estamos falando? Falar sobre casos de intolerância religiosa tem sido posto quase que como relatos do dia a dia. Crônicas que estão presentes na boca do povo, na boca de todo mundo. São partes das narrativas diárias das comunidades tradicionais de terreiro. Cedo ou tarde, se você nunca ouviu, você vai se deparar com alguém que já ouviu ou passou por uma intolerância religiosa, um caso de intolerância religiosa. Segundo o balanço geral do Disque 100, divulgado em junho de 2019, durante o ano de 2018 foram registrados 506 casos de discriminação religiosa. E claro, numa sociedade altamente racista, não poderia ser diferente. Entre os segmentos mais atingidos estão a Umbanda, com 72 denúncias, o Candomblé com 47, os Testemunhas de Jeová com 31, as matrizes africanas, as religiões de matrizes africanas diversas com 28 e os evangélicos com 23 denúncias. Mas um ponto importante a se destacar é que, atualmente, o Disque 100, considerado por eles mesmos o pronto-socorro dos direitos humanos, está sob a competência do recém-criado Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E tem por função promover políticas de proteção aos direitos humanos no Brasil. Hoje, à frente desse ministério, tem a ministra Damares Alves. Se você ainda não conhece, é essa aí. Mas há uma outra violência contra a criança no Brasil também que eu quero falar para vocês agora. Pode passar. Estão confundindo a fé de nossas crianças no Brasil. As Bíblias foram expulsas das escolas no Brasil porque eles dizem que o Estado é laico. Tem professores no Brasil sendo processados porque oram o Pai Nosso em sala de aula. Não se pode mais falar de Deus nas escolas porque o Estado é laico. Não se pode mais falar de Jesus porque o Estado é laico. Mas é laico só para nós? Nós temos duas leis agora, recentes, irmãos, que foram sancionadas recentemente. Uma em 2003 e uma em 2008, que obriga o ensino da cultura afro e da cultura indígena nas escolas. Ok, legal. As escolas têm que ensinar realmente sobre a cultura indígena e a cultura afro, a contribuição que os africanos trouxeram para o Brasil. Mas fomos atrás do material e descobrimos que estão burlando a lei. Não estão ensinando cultura afro, estão ensinando religião afro nas escolas. Desrespeitando a fé das crianças cristãs e de forma obrigatória. E não é em aula de religião, porque a aula de religião é facultativa, mas o ensino da cultura afro, ele é obrigatório, a criança tem que fazer prova. E olha os livros que eu estou encontrando, pais, nas escolas para falar de cultura afro. Um dos livros, olha lá o carimbo do MEC, Eleguá. Esse livro que as crianças estão sendo obrigadas a ler nas escolas em nome de cultura afro. Com todo o respeito às religiões de matriz africana. Nós estamos respeitando, mas o que eu não posso aceitar é que a escola imponha a religião afro às crianças cristãs no Brasil. Olha esse livrinho, pastor.
O livrinho começa assim, Eleguá, pode passar. Tudo é de Olorum, tudo, os deuses, os homens, os animais, tudo foi Olorum que fez. Com todo respeito às religiões de matriz africana, não foi Olorum, foi Jeová que fez todas as coisas. Foi Jeová que fez todas as coisas. Pode passar. E o livrinho passa, vem palavras de invocação a Olorum. As crianças estão tendo que decorar palavras de invocação a Olorum para fazer prova. Isso é muito complicado, isso é confusão espiritual. Igreja sabe o que eu estou falando, isso é confusão espiritual. Estão confundindo nossas crianças. Nós estamos falando que foi Jeová que construiu tudo e a escola está falando que é Olorum. A doença de todo esse discurso é que nos coloca diante de um cenário de opressões que partem de um sistema de organização institucional que tinha por ideal a promoção da nossa segurança, da nossa proteção, e não a reprodução e promoção de ataques contra nós mesmos. Com isso, incentivados pelo próprio ministério, ditos líderes religiosos promovem cenários como este. Ainda fiquei sabendo que você tá aí, né, macumbeiro? Você veio desafiar eu, né? Cadê o macumbeiro que veio pro desafio? Ali atrás. Você falou que é macho? Ah, aparece aí, covarde. Cadê você? Você tá mandando recado aqui que você veio me desafiar, veio me pegar? Apareça aí, machão. Ai, machão, apareça aí. É você? Você nem homem você é, rapaz. Tem muito macho aqui pra você vir com palhaçada aqui, seu cabelo sem vergonha. Você caia por terra aqui, Satanás, que Deus tá aqui com essa igreja e com esse povo. Tu é pai de santo, tu é honrado. Deixa eu falar quem tu é aqui já. Tu é pai de santo. Que os pais de santo têm bastante que respeita a igreja e dá a sua dele lá fora. Como eu disse, não é de hoje que ataques à liberdade religiosa se fazem presentes ante a comunidade tradicional de terreiro, ante a várias outras comunidades tradicionais de terreiro, como Umbanda, Candomblé, Terecô, Jurema e tantas outras que existem por aí. A criação dessas personalidades é cada dia mais popular. Nessa cristãocracia onde nós estamos inseridos, lideranças e autoridades terrivelmente evangélicas se colocam enquanto legitimadas a essas ações. Se por um lado, a maior parte dos ataques a comunidades de terreiro tem nome e identidade, por outro, é um fato. Não podemos generalizar os evangélicos. Há alguns pastores que podemos, sim, colocar como nossos aliados nessa luta. Mas há um viés crucial que nos leva a refletir sobre estes ataques: o racismo religioso. Discriminar o outro por meio de um etnocentrismo para legitimar sua própria visão é um artifício do racismo religioso. Frank Usarski, livre docente na área de ciência da religião pela PUC, analisa os conflitos interreligiosos e aponta que os fatos demonstram articulações de uma situação ainda mais profunda: o conflito étnico, as questões étnicas. Babá Sidney Nogueira, outra referência sobre o assunto, afirma que o racismo religioso tem como alvo um sistema de valores cuja origem está diretamente relacionada ao poder normatizador de uma cultura eurocêntrica hegemônica cristã. Assim, podemos então definir que racismo religioso é a discriminação ou perseguição que tem como proposta o desmonte, o apagamento de religiões que trazem consigo presença das tradições e culturas africanas. O racismo religioso tem a violência como mecanismo fundamental. E aqui é importante que se diga que não se trata somente da violação da integridade física, que é cada vez mais comum. Trata-se também da violação da integridade moral, patrimonial, simbólica e psicológica. Ou seja, toda religião que traz consigo as marcas da identidade negra nessa sociedade em que nós estamos inseridos, seja Umbanda, o Candomblé, o Terecô, o Xambá, o Tambor de Mina, a Jurema, o Xangô, o Batuque, as macumbas de modo geral, sofrem racismo religioso. Me diga uma coisa, qual foi a última vez que você viu o muro de uma sinagoga ser pichado? Um rabino ser apedrejado e ameaçado de morte se continuasse professando sua fé? E o sacrifício animal é um ritual presente no judaísmo. Qual foi a última vez que você viu o muro de uma mesquita ser pichado? E um sheik apedrejado? E o sacrifício animal também é presente entre os muçulmanos. Quando o assunto é violência, a gente tem que entender que, para além das discriminações, as comunidades de terreiro são vítimas de perseguição, pois além da ação opressora do Estado e de seus representantes, há um reforço de grupos terroristas e atores estatais que promovem violência das mais diversas formas: detenção falsa, expropriação de bens, exílio forçado e muitas outras formas de violação dos direitos humanos. 2020.
ano de eleição. E eu deixo aqui a minha pergunta, principalmente para você, que está aí, disposto a ocupar a cadeira de vereador. Aquele que, teoricamente, deveria estar mais próximo dos munícipes. De mim, quais as políticas públicas que serão pensadas para dirimir essas questões? Pensadas por quem? E você que me assiste agora, você que está ou não inserido em alguma comunidade religiosa, que papel você desempenha por lá? Que lugar você ocupa na sociedade? Qual a postura da sua comunidade diante do racismo religioso e do seu candidato? Que possamos cada dia mais conhecer melhor os nossos valores, conhecer melhor as nossas comunidades, para, diante desse exacerbado cenário racista religioso, possamos desempenhar papéis fundamentais para extinguir de uma vez por todas esses tipos de ações e ideologias execráveis da nossa sociedade. Se sua comunidade, se as lideranças que a representam ainda não pararam para discutir sobre isso, não deixa para mais tarde. O tempo é agora. Axé.